Palavra aberta. Depois da polêmica sobre a deportação em massa de imigrantes ilegais, agora a discussão mundial envolvendo os Estados Unidos é a imposição do presidente Donald Trump de taxas para a entrada de produtos vindos de outros países. Entre as novas tarifas está a de 25% sobre a importação de aço e alumínio, o que afeta diretamente o Brasil. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e ferro dos Estados Unidos. O volume exportado aos norte-americanos equivale a 14,9% do total importado pelos Estados Unidos. Em primeiro lugar, aparece o Canadá e depois do Brasil estão México, Coreia do Sul e Alemanha. Os Estados Unidos foram destino de 47,9% das exportações do grupo de aço e ferro do Brasil em 2024. O segundo maior comprador do Brasil é a China, que correspondeu a 10,7% das exportações. A taxação imposta por Trump tem como principal objetivo proteger a indústria americana da concorrência internacional. E o Palavra Aberta vai aprofundar na análise dessa decisão. O presidente dos Estados Unidos está certo? O que dizem os acordos internacionais? O que os países afetados podem fazer? Precisam reagir? Impor taxas também aos produtos americanos? O que isso tudo significa para a economia, para o cidadão, para o consumidor, para o trabalhador do nosso país, para as empresas também? Para debater o assunto, eu, Eustáquio Ramos, recebo agora no Palavra Aberta Javier Vadell, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, coordenador da especialização em China Contemporânea da Universidade e doutor em Ciências Sociais. Olá, professor, obrigado pela presença. Olá, muito obrigado, Eustáquio, pelo convite. Recebemos também o vice-presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Associação Comercial de Minas, Roan Pedro de Araújo. Roan, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Começando com o professor Javier, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está certo em impor essa taxação, impor essas tarifas? O que dizem os acordos internacionais? Desde o ponto de vista dos interesses internacionais, e para seu eleitorado ele está certo, embora viole todos os acordos internacionais assinados, começando pelas regras da Organização Mundial do Comércio e, fundamentalmente, por acordos como CAFTA, NAFTA, que foi assinado entre Canadá, México e Estados Unidos, que ele mesmo assinou no seu primeiro governo, né? Então, mas isso é uma constante, não é só o governo Trump. O governo Biden já aplicou tarifas que vão contra a Organização Mundial do Comércio, contra as regras instauradas pela Organização Mundial do Comércio que se consolida na década de 90. Mas são regras assim, assinadas, elas estão no papel ou são acordos, vamos dizer assim, não vou dizer informais, mas acordos de palavra entre os países? Não são de palavras, são acordos assinados. A Organização Mundial do Comércio é uma instituição com regras específicas, tem um órgão de solução de controvérsias. Os países podem levantar painéis que são fundamentalmente processos, mas eles não têm um mandato obrigatório como tem um Estado nacional, né? Uma regra, um Estado jurídico. Por isso, no plano internacional, são mecanismos que se conhecem como governança. Logicamente que os Estados Unidos eram um protagonista fundamental na formação e consolidação da Organização Mundial do Comércio desde finais da década de 80, década de 90. Aí sim. O problema é que os interesses dos Estados Unidos agora colidem diretamente com essas regras instauradas. Mas isso é um processo que observamos desde talvez a década de 70. Quando há problemas internos dos Estados Unidos, eles quebram a regra ou para instaurar outras, ou para, no curto prazo, como estou vendo agora, tentar diminuir o déficit comercial. Mas se existem regras, como é que ele pode descumprir? Mas porque as relações internacionais têm uma lógica diferente aos estados e às regras jurídicas de um estado específico. Não há quem impõe uma sanção ao poder hegemônico. As regras se instituem basicamente com consenso do poder hegemônico. O que significa isso? Que nós estamos na antesala de uma mudança sistêmica no sistema internacional, onde alguns falam de caos sistêmico, pseudo-anarquia, outros podem falar da regra e incerteza. Né? A incerteza virou regra e não exceção. Né? Porque relações internacionais
fundamentalmente, e a geopolítica tem muito a ver com interesses das grandes potências, dos grandes estados, né? Que podem acordar em aspectos específicos, mas pode mudar um governo nos Estados Unidos e mudar a regra totalmente, né? Insisto, durante o governo Biden também houve ações unilaterais para tarifas. Ou seja, há uma continuidade, acho aprofundamento de uma continuidade. Pode soar injusto o sistema internacional, mas temos que saber como funciona. Passando a palavra para o Roan Pedro de Araújo, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Associação Comercial de Minas. Essa medida do presidente Donald Trump em relação especificamente ao aço e ao alumínio causa grande preocupação, vai causar grande prejuízo à indústria brasileira, desemprego, de redução dos investimentos? O Instituto do Aço Brasil recebeu com surpresa essa decisão, porque em 2018 houve um acordo de estabelecer essas cotas com uma combinação que não prejudicasse tanto o Brasil. E aí isso aí foi derrubado. E isso aqui está causando um impacto muito grande. Eu estava conversando com um professor ali, eu conheço uma siderúrgica aqui que está com 233 pessoas contratadas para fazer um processo de expansão e está apreendido, já segurou tudo. Isso aqui impacta nessas 253 pessoas que seriam admitidas, a área de transporte, reformar a frota para carregar essas pessoas, o sistema logístico da cidade, com arrecadação, com o fornecimento de alimentação, fornecimento de transporte, isso tudo já começou a ser impactado. E há dias que foi anunciada essa medida aqui. Outros problemas vão acontecer, eu falo na macroeconomia, o PIB, uma série de isso aqui é um sistema, né? A economia é um sistema. É uma cadeia, né? A produção de aço é um sistema, o do alumínio também. Isso aqui, a indústria automobilística, construção civil, está toda ligada no aço. Então, a preocupação nossa é essa aqui, existe essa preocupação. E, por outro lado, se você se analisar de uma forma o prisma do outro lado, a gente entende, o professor também aí, ele deu mais ou menos a entender isso aí, que o Trump, ele está combinando, forçando um protecionismo para a indústria dele. E isso aqui é positivo para ele lá, porque aumenta essa onda de populismo dele. E ele certamente vai insistir nisso. Agora, a estratégia maior do Brasil, isso aqui o Brasil já passou por essa experiência em 2018, é utilizar essa experiência para contornar essa situação. E no Brasil tem muita gente competente para isso aí, nessa área de siderurgia, de aço, de mineração. Tem grandes técnicos nisso aqui e desde quando eles têm autonomia, eles vão conduzir bem isso aqui. E como é possível minimizar ou evitar esses prejuízos que você está citando? O governo brasileiro tem que reagir? Isso aqui é o seguinte, tem pessoas que quando você fala dessas suposições, de próprias opiniões, tem gente que acha que o Brasil também deve sobretaxar os Estados Unidos. Mas um conflito diplomático na hora dessa, ele serve mais para acirrar as coisas. Eu acho que a medida mais cautelar que teve, do mesmo jeito que encontrou a solução em 2018, possa encontrar agora. Com diplomacia, com pessoas entendidas da cadeia produtiva do aço e de economia, desses impactos todos gerados, para tentar abrir uma negociação firme e positiva nesse sentido. Professor Javier, na visão do senhor, do comércio internacional, das relações internacionais, os países afetados têm que descontar, né, tem que retaliar, impor taxas também, ou não? Tem que ser um acordo, tem que ser uma decisão diplomática, como destacou o Roan? O primeiro caso que podemos observar é o do México e Canadá, né? O México, eles conseguiram um prazo de um mês e no percurso desse mês eles vão negociar. O problema é o seguinte, observa que vocês mencionaram os países que são afetados diretamente pela medida do aço. Canadá, México, Brasil, México, Alemanha, Coreia do Sul, todos aliados, supostamente aliados ou na área de influência dos Estados Unidos. Quando se falava, não, o foco vai ser a China. A China se preparou para isso.
aqui não houve preparação por um possível governo Trump 2. Porque havia exemplos do primeiro governo, do que ele tinha feito. Logicamente que depois, grande parte do show de Trump é para negociar. Ele está em posição de força. O impacto nos Estados Unidos pode ser complicado, sim. Impacto inflacionário. Mas no curto prazo, quem mais é impactado é o país menos forte. Então, é uma técnica de negociação muito clara para mim, né? Agora, ele também, os assessores econômicos de Trump, que tem uma tendência protecionista comercial, todos eles até escreveram livros sobre isso. O objetivo deles é, no curto prazo, diminuir o déficit comercial. Que não é o caso do Brasil especificamente. E aí não respeita a amizade, o Milei da Argentina, que está decepcionado, né? Porque há muito tempo está puxando o saco do Trump e está querendo ser... ele vai ser taxado também. Vai ter que sentar para negociar, né? E porque também é afetado a exportação de alumínio. A Argentina também exporta alumínio, exporta para os Estados Unidos produtos que vão ser taxados. Então, eu acho que temos que, concordo com o Juan, aí, agir de maneira intempestiva só vai prejudicar os países menos poderosos nessa negociação. Ô Juan, esse acordo que você citou de 2018 poderia ser repetido agora, né? E com base em quê? Que tipo de acordo que a indústria defende? Como é que seria? Seria taxar, mas com um percentual menor? Seria não taxar? Seria compensar de alguma outra forma, em outro setor? Não sei. Eu vou querer responder isso aí com uma frase do Adam Smith, que ele preconizou isso aqui. Todos os economistas, principalmente da indústria, se balizam nisso aqui. O propósito, o objetivo de toda produção é o consumo, certo? E o consumo é subordinado ao consumidor, a quem consome. Então, a partir disso aqui que a gente vai deparar com isso aí. E na época de 2018, eles chegaram à conclusão seguinte: estabeleceram uma cota que era sobretaxada nisso aqui, e a outra não. Eu não entendo esse modelo de jeito que foi feito, mas o conceito para entender é isso aí. Isso aqui favoreceu atender o que o Brasil queria, e os americanos aceitaram. Então, é lógico que a economia hoje é uma coisa, amanhã é outra. Muita coisa aconteceu depois de 2018 para cá, mas a gente está falando aí de que os Estados Unidos hoje, nessa cifra aqui, é 10% do aço todo que o Brasil produz, né? Que está em jogo, vamos dizer. Então a solução seria encontrar nisso aqui, essa negociação, e entendendo esse lado aí que o professor falou do Trump, que ele quer também se projetar nos Estados Unidos com isso aqui. E a solução que teria, eu vou reiterar aqui, é uma negociação com parâmetros técnicos, com parâmetros de entender essa situação, para chegar, repetir aqui o que conseguiram em 2018. Pode ser fácil? Não. Pode ser difícil também. Então, mas a tentativa é essa aí. O caminho, eu acho, na minha opinião, é esse aí. Professor Javier, ainda falando da decisão do presidente Donald Trump, ela tem a ver realmente com a preocupação com a economia interna lá dos Estados Unidos, com o desemprego, com o déficit público, né, com os investimentos do país, ou ele está tomando essas decisões para mostrar poder para o mundo? As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que ele está tentando... Acho que aqui sabe dos problemas sociais que os Estados Unidos têm, né? Tem uma proporção de gente morando na rua muito grande nos Estados Unidos e crescendo. Saíram estatísticas recentes. É chocante. Eu acho que esse é um problema interno que ele vai ter que atender. Agora, como ele faz, se isso vai ter resultado, não sabemos. No primeiro governo dele, não deu muito certo. Promoveu a inflação, as retaliações. O grande rival sistêmico dos Estados Unidos é a China, e a China está preparada para isso, porque a China agiu muito cautelosamente antes de Trump assumir, com retaliações específicas.
com adaptação. Observe que a China tirou no ano passado as tarifas para todos os países do sul global, da África, metade dos países da África, e está prevendo, falou isso no Peru agora, o ano passado, de tirar tarifas. Está diversificando seu comércio e apostando na economia doméstica, no consumo, como falou o Juan. Ou seja, o Brasil tem uma oportunidade dupla: negociar por um lado e, por outro lado, tentar se adaptar a isso para diversificar e apostar ao país, ao consumo doméstico, à infraestrutura no país que é necessária. Pois é, Juan, e aí o papel das empresas, das indústrias, aí ligadas ao aço, ligadas ao alumínio, ao ferro e a outros setores também que podem ser taxados. O que as empresas podem fazer? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, interessante era desenvolver outros mercados, né, e começar a trabalhar nisso aqui. E esses outros mercados, só que é o seguinte, e o mercado, inclusive o mercado interno do Brasil, que a construção civil demanda muito aço. Agora a situação interna do Brasil também, a economia aqui passa por alguns percalços. E o mais indicado seria isso aqui, o professor falou muito bem. A China, ela já está se preparando para isso aí, e nós perdemos velocidade nisso aí. E quando a partir do momento que você pega uma situação dessa, que eu vou falar até de surpresa, igual o Instituto do Aço mesmo reconheceu, que as estratégias elas ficam nem bem certas, onde começar, onde fazer. E quando você pega esses dados do Brasil, que estão muito ligados à economia, já está falando aqui de 5,7 bilhões de dólares. Isso aqui impacta em balança comercial, uma série de coisas. Aquele exemplo que eu dei daquela empresa de siderúrgica que foi impactada por isso tudo se soma. E outros dados que a gente também procura entender, que o Brasil tem 27 usinas siderúrgicas, né? Emprega aí 2,7 milhões de pessoas. Você tem aí essa siderúrgica o Brasil hoje produz 35 milhões de toneladas de aço. A China produz 1 bilhão e tanto. O que o Brasil produz de aço todo em 15 dias, em um ano a China produz em 15 dias. E ela concorre com o Brasil, certo? Então o aço no Brasil, a siderúrgica do Brasil já vem tendo esse percalço de algum tempo para cá. Você produzir alumínio, por exemplo, o alumínio, 30% a 40% da produção do alumínio é energia elétrica. A energia no Brasil é muito cara. Então são todos impactos que estão nessa situação, e que quando você vem uma taxação dessa de 25%, perturba esse quadro todinho, né? Isso aí que está envolvido logística, está envolvido uma série a tecnologia envolvida, isso aí tudo vai sofrer um caos com isso aqui. E eu volto a reiterar aqui que a solução melhor é buscar aquele modelo que foi feito em 2018, que deu certo, e que os americanos concordaram, e aquela situação que vinha de volta daquele conceito do Adam Smith, quem manda é o cliente, quem manda é o consumidor. E a gente está amarrado nisso. Igual a China. A China hoje ela compra soja, compra tudo, nós por outro lado estamos amarrados. A China numa série de coisas. E o Brasil tem que se preparar para ter uma relação, vamos dizer, uma estratégia para sair desse problema. Que isso aqui é um problema que aconteceu com os Estados Unidos. A China amanhã ou depois pode querer imitar os Estados Unidos, e isso aí vai por aí afora. Pode ser uma coisa do mercado exterior constante, ter essa medida para pressionar aqui, para baixar os custos dele, para favorecer as indústrias dele, e com isso aí caminhar com o protecionismo, porque eu acho que o Trump, ele adota isso aí. Pois é. Agora, para a gente concluir, professor Javier Vadel, o presidente Donald Trump, em menos de um mês de segundo mandato, já com duas, três grandes polêmicas, né? Tem a questão da deportação, a questão das guerras, ele querendo dominar Gaza, agora essa questão da taxação dos importados. Vem mais medidas polêmicas por aí, na sua visão? Eu acho que nessa primeira fase sim, pode ter várias, mas também ontem foi que atacou os BRICS, falou que vai colocar 100% de tarifas aos BRICS. Em que inclui o Brasil também, né? No Brasil, mas ao mesmo tempo falou que os BRICS já morreram. Vamos, como colocar tarifa a alguém que morreu? Então tem que, sabe,
como o Rio se tem a China e se tem o Brasil, que são grandes potências não também, os né? países, os BRICS como bloco. Ah, né? como bloco. Não os países, é o que ele quis falar. Mas o ponto também está envolvido na negociação de paz com a Ucrânia, ligando para Putin. A União Europeia é a grande prejudicada, porque ele vai tirar o apoio da OTAN, e a OTAN, basicamente, quem manda são os Estados Unidos. Então, tem uma série de fatores aí muito importantes. Por isso é importante para o governo brasileiro, sobretudo o governo federal, não só federal, mas federal, entender e fazer um diagnóstico correto da situação. Né? Se ficamos, a OMC está violando a OMC, que absurdo, e ficamos com esse absurdo, a gente não vai para frente. Os chineses sabem que é um absurdo, estão demandando que a OMC tome conta disso. Mas, ao mesmo tempo, estão trabalhando, se adaptando, retaliando, sutilmente, e diversificando. São 3 pontos que a China está fazendo. A gente pode aprender. Negociar. A gente pode retaliar os Estados Unidos. Como? Onde? Cuidado. Tem que ver. Tem que analisar. Negociação. Porque esse é o estilo Trump. E para finalizar, deportações são as mesmas que aconteciam com Biden ou com Obama. Olha aí a quantidade, o número. Mas ele está fazendo um show disso. O show, agora deportado. Sim, houve ajustes. Por exemplo, os cubanos que não têm agora privilégios. Para fora. Pequenos ajustes. Mas o esquema é muito parecido. Então, o show tem que ver que é o show, que é fumaça e que é o fato concreto e real para a negociação, para agir, para fazer um bom diagnóstico nesse tempo de incerteza. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje mais uma polêmica envolvendo a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a taxação de produtos vindos de outros países entrando nos Estados Unidos. No caso do aço e do alumínio, taxação de 25% afetando diretamente o Brasil. Recebemos com prazer aqui no Palavra Aberta o vice-presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Associação Comercial de Minas, Roan Pedro de Araújo. Roan, obrigado pela presença, pela contribuição, grande abraço. Eu que agradeço aos ouvintes, a todo mundo aí, muito obrigado. Recebemos também Javier Vadel, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Ele é doutor em Ciências Sociais e coordenador da especialização em China Contemporânea da Universidade. Professor, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês e saudações para os ouvintes também. Muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar o Palavra Aberta todo sábado, 8h20 no Jornal da Itatiaia e também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.